A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento de caráter republicano e separatista que ocorreu na capitania de Minas Gerais, em 1789. Conjuração é definida como associação de pessoas que secreta ou clandestinamente conspiram contra um governo. Sendo assim, Conjuração Mineira é o termo mais correto para classificar tal movimento. A Conjuração Mineira foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa durante o período colonial. O objetivo era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívidas junto à Fazenda Real. A partir da segunda metade do século XVIII, a política fiscal de Portugal em relação à colônia tornou-se mais rígida. Portugal, governado pelo Marquês de Pombal, ordenou o aumento da cobrança de impostos no Brasil, como forma de financiar a reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. Isso contribuiu para corroer a relação entre colonos e coroa, até o ponto de, na década de 1780, começar a ser organizada uma conspiração. Não se sabe o momento preciso em que a elite das Minas Gerais começou a conspirar contra a coroa, mas se sabe que foi em algum ponto da década de 1780. A partir de 1760, a produção começa a cair anualmente de ouro. Mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor de cobrança dos quintos devidos à coroa mantinha-se o mesmo. Quando o ouro entregue não alcançava 100 arrobas, que é cerca de 1.500 quilos anuais, era decretada a derrama. Esta consistia em cobrar da população, pela força das armas, a quantidade que faltava. Assim, a Inconfidência Mineira foi resultado da insatisfação da elite econômica da capitania das Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Eles tinham noção de que a capitania tinha condições econômicas de se autossustentar e queriam alcançar isso. Outra causa foi que, na administração do Visconde de Barbacena, foi enviada uma ordem para realizar o cumprimento da cota de ouro anual, que era estipulada pela coroa. Para cumprir essa cota, foi autorizada a realização da derrama, com o objetivo de alcançar as 100 arrobas de ouro. Isso causou indignação, porque a economia local estava em crise. E com a crise, o comércio foi afetado, já que os que viviam das minas não tinham como pagar os produtos necessários, tendo de deixar de fazer os pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos, que também com isso foram arrastados para a crise. Igualmente, o Alvará de 1785 agravou a situação. Esta lei determinava o fechamento de manufaturas locais, proibindo a existência do fabricamento de tecidos de qualquer natureza. Isto obrigava a população a consumir apenas produtos importados e de alto preço. Outra das causas do conflito foi as ideias do iluminismo, que apregoavam temas como a liberdade para os povos e questionavam a ordem política vigente. Circulavam pela capitania de Minas Gerais, apesar da censura, que eram propagadas por estudantes que voltavam do exterior com tal conhecimento e pensamento. Os envolvidos nesta conspiração tomavam como exemplo a independência dos Estados Unidos. Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais, como romper com Portugal e adotar um regime republicano, a capital seria São João del Rei, criar indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, adotar o serviço militar obrigatório, instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Já na questão do trabalho escravo, não existia um consenso entre os inconfidentes. Assim, alguns defendiam a libertação dos escravos, mas outros defendiam a permanência da escravidão,
caso a capitania alcançasse sua independência. A bandeira do novo país seria um pavilhão que conteria uma frase em latim, que traduzida ao português dizia: liberdade ainda que tardia. Os inconfidentes eram em sua maioria grandes proprietários, mineradores, padres e letrados, como Cláudio Manuel da Costa. Com isso, a Conjuração Mineira foi uma conspiração organizada pela elite socioeconômica da capitania das Minas Gerais. A revolta deveria ter início no dia da derrama, mas que acabou sendo suspendido quando o governo soube da conjuração. A possibilidade de uma derrama alarmou a elite local e antecipou os preparativos para uma revolta contra a coroa. Os colonos pensavam em realizar uma revolta em Vila Rica, que depois se espalharia por toda a capitania. Para ter sucesso nessa empreitada, os inconfidentes planejavam uma guerra de desgaste, que forçaria a coroa portuguesa a negociar o fim das hostilidades. Eles buscavam ajuda internacional de americanos e franceses, e até tiveram alguns acenos de apoio, mas que não se concretizou em ações efetivas. Os planos dos inconfidentes foram frustrados, porque 3 participantes da conspiração procuraram o governador Visconde de Barbacena para delatar o movimento. Foram eles o coronel Joaquim Silvério dos Reis, o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o mestre de campo Inácio Correia Pamplona. Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração e devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Por isso, acabou denunciando o movimento organizado pelos inconfidentes como uma forma de ter as suas dívidas perdoadas pela coroa. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões e interrogatórios. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante 3 anos, até 1792, e foi uma demonstração de poder da coroa, como forma de desencorajar outras conspirações do tipo. A leitura da sentença, conforme a afirmação do historiador Boris Fausto, estendeu-se por 18 horas. As condenações foram as mais diversas e incluíram penas como degredo, expulsão para a África, prisão perpétua, condenação à forca e etc. Vários dos envolvidos foram condenados à morte na forca, mas Dona Maria, rainha de Portugal, perdoou todos os condenados, menos um, Tiradentes. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro em 10 de maio de 1789, quando estava indo adquirir armas para o movimento. Somente Tiradentes foi condenado à morte porque era o mais pobre, já que a maior parte dos revoltosos eram da elite. Assim, foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Sua morte foi utilizada como exemplo de intimidação. Após o cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto à execração pública. Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, era filho de um pequeno fazendeiro e ganhou a vida como militar, dentista amador, tropeiro e comerciante. Foi o mais popular entre os conspiradores e, embora não tenha sido o idealizador do movimento, teve papel importante na propagação das ideias revolucionárias junto à população. A figura de Tiradentes seria recuperada pelo regime republicano, que transformou no mártir da liberdade. Inclusive, atualmente, no dia 21 de abril, data da morte de Tiradentes, é feriado nacional.
a fim de lembrar a Inconfidência Mineira. A Conjuração Mineira foi uma das mais importantes revoltas organizadas contra a coroa portuguesa e mostrou a disposição dos colonos a romper o laço colonial e a existência de ideias republicanas no seio da principal capitania brasileira do período. Oi, pessoal! Começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo. Para piorar os locais.